Abra a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e mantenha aí a sua Bíblia aberta. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amém. Oremos ainda mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, lida fora a Tua palavra. Fala conosco, Pai, pois pelo Teu Espírito, na força suprida por Tua sabedoria, Pai, a fim de adquirirmos discernimento, entendimento da palavra da verdade, e revestidos pelo Senhor, em disposição e vigor, vivermos a Sua justiça. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Trata-se de um texto muito conhecido, Timóteo, aqui um ministro em preparação, tendo participado junto de Paulo em muitas de suas necessidades, exposições, cartas, esteve com Paulo na ocasião de sua prisão, foi capacitado, treinado, investido pelo apóstolo ao longo de boa parte de seu ministério. Mas essa instrução que agora Paulo entrega a este obreiro não se aplica de maneira absoluta e exclusiva ao treinamento dele, mas alcança, em primeiro lugar, especialmente a liderança da casa do Senhor. Mas além da liderança, a todo filho da aliança, que deve servir ao mundo de prumo, eixo, vara de medir, modelo e testemunho. Fomos chamados a ser príncipes deste mundo, padrão, direção, a não nos conformarmos, a não tomarmos a forma, a não nos moldarmos ao mundo, mas a darmos a forma, a transformarmos, a modelarmos o mundo a imagem de Cristo, tendo sido nós também por Ele renovados, transformados. Esta é a função do cristão. Portanto, a instituição presente do texto também, de maneira vívida e profunda, nos alcança. Bom, Paulo começa a exposição a Timóteo, esse aclame a Timóteo com uma palavra um tanto peculiar: conjuro-te. Invoco aqui o seu compromisso. Invoco aquilo que é sagrado, ao ímpeto da profissão de sua fé. Invoco aqui na severidade e a seriedade do que está para ser dito. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Demando, conjuro, invoco, apresento tal demanda diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Ou seja, três aspectos, três determinantes de autoridade que Paulo utiliza para evocar a nossa atenção, a seriedade do que está tratando. Ele diz: por Deus e Cristo, este Cristo que há de julgar vivos e mortos, que há de se manifestar. Esta manifestação é sua volta, é a consumação do reino por Ele na cruz inaugurado.
e pelo reino que por ele foi invocado a ser expandido, pela missão, pela natureza do caminho do Evangelho, pela expansão que cabe à Igreja de Cristo. Paulo evoca a natureza do ser de Deus, a natureza de seu eterno propósito, a natureza de nosso compromisso neste propósito. Em outras palavras, as ordens que se seguirão, há 5 imperativos aqui. Tais comandos são tão intensos, tão severos e tão sérios, que eles se configuram na natureza do Evangelho, na essência do caminho e do reino, na essência e na premissa primordial da cruz, que é a manifestação de Cristo e o seu juízo sobre vivos e mortos. Paulo faz um apelo severo a algumas determinantes que ele há de trazer. Entre essas determinantes, ele diz: prega a palavra. Temos alguns imperativos: prega, insta, corrige, repreende, exorta. 5 indicativos. Novamente: prega, insta, corrige, repreende, exorta. 5 prerrogativas determinantes para a vida do cristão no mundo, determinantes para a vida do crente como igreja, portanto de nós uns para com os outros, que, como vimos, tipificam o que é a natureza do caminho cristão. Ou seja, não podemos ficar sem elas. Nos abster de algum desses aspectos é nos abster da essência do caminho do Senhor, é nos abster de todo o caminho do Senhor. Não há como cumprirmos com objetividade e plenitude o nosso serviço de expansão do reino sem observar essas sanções, que sim, primariamente se aplica àquele obreiro, a toda a liderança da cristandade e a todo cristão. Por consequência, quando Paulo diz prega a palavra, ele está trabalhando com a função também tão natural de todo cristão. Ora, cabe ao filho da aliança manifestar, proclamar essa intenção. Paulo já usou o termo arauto para dizer qual é a função daquele que anuncia. Vamos entender um pouquinho o que é um arauto. Talvez hoje em dia isso seja um tanto difícil, mas para o mundo antigo era algo comum. Era o meio pelo qual, era o veículo pelo qual todos ficavam sabendo das notícias. Ora, o que é um arauto? Não é apenas aquele homem que tem uma voz poderosa, uma retórica firme, uma oratória promotiva. Ele é aquele também de quem se espera este tipo de anúncio. Ele se veste de forma diferente, caminha de forma diferente, se posiciona num local devido e de forma distinta, vestido e trajado da sua função. É comum que ele toque o sinete a fim de demonstrar por seu comportamento aquilo que agora com a sua voz há de proclamar. O arauto é aquele que se faz destacar no meio da multidão. O termo grego arauto é o termo grego utilizado para traduzir na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, o termo atalai, aquele que anuncia, que grita do alto da torre, que está em destaque enquanto faz. Vamos nos lembrar um pouco sobre como é a vida do profeta, do Antigo Testamento especialmente. Veja, há certa teatralidade presente na vida de todo profeta. Pense você, como Isaías, teve de ficar nu por 3 anos, para ilustrar na sua condição de vida a disposição da nação de Israel, o status de servidão, de vergonha, que se enquadraria no futuro juízo daquele país. Talvez você se lembre de Oséias, que teve de se casar com uma prostituta, Gomer, a fim de demonstrar
a disposição do Senhor, o sentimento do Senhor, a empáfia da idolatria de Israel, que se dava como meretriz, lançando seus prazeres da carne. Oséias teve de viver uma condição para ilustrar essa disposição do Senhor, o ensino do Senhor àquele povo. Ezequiel ficara por um tempo virado para um lado, por um tempo virado para o outro. Quantas foram as manifestações físicas entre os profetas para concretizar algo abstrato, algo conceitual do ensino do Senhor? O argumento aqui, meu irmão, é que o arauto, aquele que proclama a palavra, usa a sua vida como demonstrativo principal desta proclamação. Não se trata apenas de um discurso momentâneo, não se trata de uma sequência literária organizada, de um momento singular do dia, onde aquele pega a sua Bíblia e anuncia as boas novas. Trata-se de um padrão de vida. Não se é um arauto em um momento, não se é um arauto ou um atalaia no momento do anúncio, se é um arauto ou um atalaia por visão de vida. Nem mesmo um soldado no mundo antigo, quando a gente pensa aí nos exércitos romanos, nas legiões, pensamos no exército profissional que recebia seu soldo, seu salário. Sim, meus irmãos, eles recebiam soldo enquanto estavam em guerra. Acabou a guerra, sabe quem são esses soldados? Lavradores, ferreiros, lenhadores, são artesãos, homens comuns de todo dia. O primeiro exército profissional virá muito à frente da história. Nem mesmo soldados viviam para a condição, para o exercício pleno da função da guerra, mas arautos, sim. Por um tempo, inclusive na Babilônia, ser arauto era inclusive uma função passada hereditariamente. Quando Paulo diz, prega a palavra, ele está evocando, no termo que usa, ele poderia ter usado outro termo, ele escolhe este, ele está evocando, portanto, essa natureza, essa disposição de vida que cabe em todas as instâncias. Sim, em primeiro lugar, a você líder. Sim, você líder nesta casa de oração. Esta função crucial do Evangelho lhe alcança em primeiro lugar, mas sim a qualquer um, membro deste corpo de Cristo, lhe cabe a mesma e premente função. Prega a palavra nesta instância, nesta contingência, com disposição de vida, não um momento de discurso. Muito mais se fará por sua disposição do que por sequências de palavras. Uma, no entanto, não se abstém de outra. É algo muito intenso que Paulo está fazendo. Ele continua dizendo, prega a palavra, né? Depois, instar, é a ideia de confrontar, seja ensinar com exortação, com confronto, quer seja oportuno, quer não, quer você seja ouvido ou não, quer a resposta seja positiva ou não. Vou falar, vou instar, vou corrigir, vou exortar a este irmão, porque ele vai me ouvir. Vou exortar a igreja porque ela vai cumprir o que ela vai obedecer. Não é essa a função. Peguemos, pois, aqui o exemplo de Ezequiel. Estava ele para ser o sumo sacerdote, estava ele para ocupar o maior cargo dentro da instância litúrgica do reino de Israel, do reino de Judá. E, no entanto, Deus o tomou para ser profeta, para ser atalaia, para ser arauto e pregar com a própria vida. Inclusive, Deus lhe tomou sua esposa para, através de seu luto, ensinar também sobre as doutrinas
e sobre a natureza da vontade de Deus. Não terminou aí a intensidade da vida ministerial de Ezequiel, porque Ezequiel era conhecido por sua oratória. Muitos amavam ouvir Ezequiel. Povos de fora dos limites de Canaã achegavam-se aos limites de Israel para ouvir. Mas quantos foram tocados? Quantos daqueles que ouviram Ezequiel tiveram seus corações contristados, compungidos? Quantos ali foram convertidos? Ora, o Senhor já havia adiantado a seu filho? Ninguém. Não será oportuno. O povo será rebelde. O povo irá resistir ao ensino. Mas quanto mais o povo resistisse, mais Ezequiel devia ensinar. Quanto mais duro fosse o povo, mais duro seria Ezequiel. Este é o comando do Senhor. É isso que quer dizer, quer oportuno, quer não. Não quer dizer que você vai ser um abelhudo, zanzando na vida alheia e dizendo, apontando erros. Exortação é muito mais que isso. Por isso prega a palavra viva. Essa condição vem primeiro. Paulo não apenas dá aqui indicativos, 5 indicativos, ele nos dá uma ordem muito interessante. Um cristão, irmão, tem a obrigação de testificar da doutrina das Sagradas Escrituras com a sua vida e naturalmente se dispor a resolução das questões da vida a partir dessas escrituras. Vou explicar. Você está no seu trabalho. Quão difícil é estarmos trabalhando e todos no nosso trabalho serem cristãos, né? Bem difícil. Quase impossível. Mas não, às vezes tem gente que trabalha em um colégio confessional, todos os professores são cristãos. Tudo bem. Mas ainda assim, estamos sujeitos ao pecado, caímos. Mas quando o cristão vê desestrutura, quando o cristão vê desarmonia, quando o cristão vê deslealdade, quando o cristão vê o erro, o que ele faz? Insta, exorta, corrige. O como ele vai fazer isso está prescrito no final dessa sequência do texto. Vamos chegar lá. Porque é claro, quando o cristão faz isso, e por vezes de maneira perniciosa, por fofoca, por intriga, e não por de fato premissa do caminho do reino, é visto como, o cara é chato, lá vem de novo, talvez até fazendo do jeito certo, ele vai ser tido como um cara inconveniente, quer seja oportuno, quer não, cabe neste universo. Um cristão não pode observar um caminho contrário ao Evangelho e se calar. Não quer dizer que ele vai ser obstinado em coisa má. Aprendemos isso na semana passada no texto de Eclesiastes. Se apressar em de maneira impiedosa resistir à impiedade, portanto não haverá resistência. Mas vivemos num mundo tão contaminado, intencionado ideologicamente, e não respondemos a essa corrupção. Nem sequer em disposição vivemos o que é a ideologia cristã, o que é a cosmovisão cristã, o que é a disposição cristã. Vemos nossos irmãos caindo em erros, caindo em pecados, conseguimos falar uns com os outros. Olha fulano, olha o que está acontecendo, mas não nos deslocamos do nosso lugar e vamos instar, exortar, pregar, cumprir o que nos cabe, para abençoar a vida deles, para juntamente deles encontrar resolução, propor, ou no mínimo impedir o progresso do equívoco. Quantos perdidos vemos na vida e negamos ele ao mundo onde eles estão? E se fizera isso o Senhor para conosco? Por isso temos aprendido, irmãos, que tendo recebido o que recebemos do Senhor, não temos o direito de não responder com perdão, com a total disposição
disposição do nosso perdão. Corrige, repreende, exorta. Há uma classificação de intensidade aqui. Insta, avisa, destaca, repreende, exorta, admoesta. E tudo isso com longanimidade e doutrina. Vamos fazer de trás para frente aqui. O que é ser longânimo? Já vimos isso. Ser longânimo não é apenas ser paciente, não é apenas ser brando, manso. Ser longânimo é também esperar com cuidado e carinho, não esperar tipo em silêncio. Olha o que está dizendo o texto: pregar, instar, corrigir, repreender e exortar. Tudo isso com o quê? Longanimidade, com carinho, com cuidado, com paciência, quietude. No devido tempo. Temos aprendido com o mesmo apóstolo, mas em correspondência à igreja em Tessalônica, que a insubmissão deve ser confrontada, mas que o desanimado deve receber ânimo e o fraco deve receber ensino. Trata-se aqui de fraqueza de mente. Tudo isso ao mesmo tempo, não negociamos uma etapa pela outra. Longanimidade e doutrina é se dispor a esta condição de vida por causa dessa condição de vida. Em outras palavras, por que vou abordar alguém em seu erro? Por que vou promover a paz? Por que vou responder o mal com o bem? Por que vou, no caso, dentro dos limites da fé, edificar a igreja? Afinal, é uma demanda de uns para com os outros, mantendo-a pura, de maneira vigilante, amparadora, servindo de suporte uns para com os outros. Por que fazer isto? Porque essa é a nossa condição, uma vez tendo Cristo feito por nós. Você não vai fazer por imagem, por protagonismo, para ser visto, não vai fazer para exercer a sua autoridade como oficial, não vai fazer para exercer a sua autonomia como grande representante da fé. Vai fazê-lo em atitude sacrificial, com longanimidade. E por isso acompanha todo este carinho, cuidado e mansidão, doutrina. A ideia, a intenção do termo doutrina aqui é didática. Ensinar de maneira pedagógica, exortar, admoestar, corrigir, repreender, instar, pregar, de maneira que o ensino seja captado. Você não vai fazer isso uma única vez, em um único momento. Por isso falamos tantas vezes que discipulado envolve relacionamento, que aconselhamento envolve contato, interação, continuidade. Por isso a pregação, como vimos e gastamos mais tempo, é um estilo de vida. O arauto demanda esse estilo de vida. Não podemos funcionar como estes senhores do mundo, como príncipes desta terra, legando o mundo ao seu próprio juízo e não investindo a nossa intenção e promoção em transformá-lo. Não podemos ver, irmãos, especialmente começando em nossos lares e se estendendo à casa do Senhor, desestruturas e desníveis, e permanecemos em silêncio. Não podemos ver rejeição ao Evangelho e impiedade e permanecermos inertes. Aquele que vê o bem e não o faz, este faz o que então? Peca. É a nossa função, queridos, pela manifestação de Cristo, por seu juízo entre vivos e mortos,
pelo reino inaugurado a ser por Ele consumado. É a nossa função natural ao Evangelho, a qual fomos chamados, viver para essa disposição. Clamar a justiça para nós é muito fácil. Termos sido nós confrontados pelo erro, e clamar a justiça, e clamar a exortação, e clamar a admoestação, é muito fácil. Lançar na conta dos líderes da igreja a resolução de todas as questões, seja da igreja, seja da sua vida e da sua família e do mundo, é muito fácil. Não é esse o chamado do Evangelho, no entanto. Esta função é sua, Igreja de Cristo, cristão por excelência. Essa função é sua. A liderança da casa do Senhor tem guardado uma responsabilidade ainda maior para com essa função que é de todos. O ministro ainda maior, porque ele precisa ferramentar a todos para cumprir essa disposição. Mas que tipo de ferramenta seria utilizada sem a disposição dos filhos da aliança? A igreja precisa se propor ao mundo para ser a luz que deve ser do mundo. É disso que está falando Jesus. Como é que você pega a luz e esconde ela debaixo do balaio? Porque ela tem que ser colocada no hino da casa, que é o lugar alto, no ângulo inclinado que alcança toda a casa. A lâmpada é colocada lá, porque uma lâmpada ilumina tudo. Essa é a intenção. Então há um lugar de destaque, há um papel de destaque. E esse destaque não é um simples chamar a atenção para si, não é uma posição de poder. É uma posição sensível de observação. Sim, os olhos estarão voltados para você. Os olhos já estão voltados para você. Quer você queira ou não, quer lhe seja oportuno ou não. Porque este é o seu papel. Uma vez observado pelo mundo, uma vez observados uns pelos outros, manifestarmos em resposta essa iluminação e essa disposição. No mesmo sermão, Cristo ensinou ao povo que eles deveriam, que esse cidadão do reino dos céus deveria ser sal da terra. Aí muitos pregadores vêm dizendo: sal é aquilo que você joga na terra e prepara ela, e a terra fica boa, fica fértil. Não, meu irmão, sal você joga para matar a terra. O Império Romano fazia isso, inclusive, por onde passava. Destruía a cidade, jogava sal, salgava a terra, tornava ela infértil, para mostrar: Roma esteve aqui e anulou, obliterou esta civilização, esta pretensa civilização do status mundano. Quando Cristo diz isso, o que ele tem em mente é a prerrogativa do texto de Levíticos, onde, quando os filhos da aliança deveriam prestar homenagem, deveriam prestar sacrifício, seja de manjares, oferta de manjares, sacrifícios pacíficos ou os holocaustos, há vários ingredientes, como por exemplo a flor da farinha. O que é a flor da farinha? É aquele melhor, a primeira leva da farinha. É um trigo com uma farinha que você põe a mão. Quando você levanta a sua mão, nada fica nela, nada cola nela. É uma farinha de primeira. Porque a segunda leva, você põe a mão dentro do saco, tira ela, vem com vários picos colados na sua mão. Já é mais úmido, já é pior qualidade. A flor da farinha é essa leva. Você pega, mexe, remexe e ela continua intacta. É o melhor do que se pode oferecer. Mas nem sempre se pode oferecer a flor da farinha. Nem sempre se pode oferecer certo tipo de holocausto. Aí há alternativas do texto de Levítico, e nós aprenderemos mais sobre isso no ano que vem. Mas há alternativas do texto de Levítico para ofertas que todos tenham condições, inclusive financeiras, de prestar. O sal é um desses elementos. O sal é algo que todo mundo poderia conseguir. Nas clareiras do deserto, o elemento mais natural, sal. Sal é um elemento que unifica ricos e pobres, poderosos e lavradores, valentes e ociosos. O sal é algo que unifica todos os povos. Quando Cristo diz que devem ser sal na terra, a terra é o mundo, não a terra que se pisa. Sal no meio dos homens é ser este elemento unificador, este elemento
integrador. Como a igreja integra o mundo aos moldes de Cristo, seguindo estas prerrogativas. A igreja não pode permanecer em silêncio. A igreja não pode mudar o discurso de Cristo para se tornar mais favorável aos ouvidos do mundo. E por isso Paulo dá sequência a este texto, dizendo por que Timóteo precisa ser, como a igreja precisa ser enérgica e radical no caminho do reino. Porque haverá um tempo, e ele está aqui, onde ouvidos não gostarão de ouvir o que lhes incomoda, onde a coceira, o incômodo dos ouvidos levará os filhos dos homens a buscar aquilo que lhes agrada, não a buscar a verdade, mas aquilo que afaga o coração, que enaltece o homem, enobrece o homem, recompensa o homem, buscando fábulas e mitos. Irmãos, nós acabamos de viver uma geração tão profundamente irracional, que rejeita mesmo o que a geração antes dela enalteceu, a ciência. Aquela geração cética que rejeitou toda a religiosidade em prol da ciência, é agora rejeitada de maneira irracional, porque o que importa para esta geração não são verdades não bíblicas, não são verdades tateáveis do mundo físico, pelo contrário, são as verdades do coração. O que eu quero, o que eu desejo, o que eu gosto, o que eu prezo, a minha vontade. E vemos pretensas igrejas dobrando a palavra de Deus para que ela diga o que ecos destes ouvidos impiedosos querem ouvir. E reconfiguramos o nosso padrão de culto, reconfiguramos o nosso padrão de serviço, não para melhor servir ao Senhor, porque melhor servir ao Senhor é servir como Ele requereu, mas para servirmos aos homens, para mantermos as nossas fileiras cheias, corações confortados, dispostos, gasofiláceos botados. Se não há presença do verdadeiro ensino, com verdadeira vida, quer seja oportuno e quer não, que faz isso com a consciência verdadeira e longânima do Evangelho, de maneira didática e objetiva, com relacionamento, discipulado e constância, se não há essa prerrogativa, é claro que esse Evangelho será transtornado, facilmente remodelado. É necessária energia. Isso estava acontecendo, irmãos. Esse é o contexto do aclame de Paulo ao seu obreiro, ao seu tutelado. A efervescência do mundo antigo, da cultura pagã, greco-romana, entrando na igreja com suas falácias, com seus comportamentos, pensamentos judaizantes, pensamentos gentílicos, estão transtornando o Evangelho. E o chamado de Paulo é: prega a palavra. Vai assumir uma igreja, prega, insta, corrige, repreende, exorta. Está chegando em uma igreja, irmão, não pense no que a igreja vai te oferecer em primeiro lugar. Pense no que você vai oferecer à casa do Senhor, em como você vai servir nesta casa, não em como esta casa lhe pode ser grata, não em como ela pode lhe agradar e abençoar, mas no que aprove ao Senhor e lhe trazer aqui a servir o melhor. Procuramos seguir a vontade de Deus, a nos moldar a vontade do Senhor e nunca o contrário. E temos uma função crucial, um papel vital no corpo de Cristo que fazemos parte, todos nós. Todos nós temos o papel de uns para com os outros, pregar, instar, corrigir, repreender, exortar. Todos nós, o tempo todo. Antes de apontar o dedo em riste na direção daquele que, segundo sua visão, lhe cabe juízo, estenda os braços em amparo, a fim de completar essas premissas no devido tempo.
Não deixe para amanhã. Isso também quer dizer que é ser oportuno ou não. Você não vai começar hoje, resolver tudo hoje. Mas não é por isso que só porque não dá para acabar hoje, você vai deixar para começar amanhã. Esse amanhã geralmente não chega, não é isso? Proponha-se a, no lugar de ser pedra de tropeço, ser um aplainador. Quando o texto sagrado, quando Jesus utiliza essa expressão pedra de tropeço, ele está falando da construção civil romana. Ele está falando do escândalo, que é aquela pedra de pavimentação fora do seu lugar, inclinada, para servir de tropeço para aqueles que utilizam suas estradas. E Roma é conhecida como o império das estradas, o império que deu acesso a todos os cantos, o império que civilizou o mundo por causa de quê? Das suas estradas. Carruagens e carruagens, remessas e remessas, caravanas e caravanas passaram por ali. E vinham os aplainadores, aqueles trabalhadores que revolviam essas pedras de seu lugar e colocavam novas, planas. Já vimos certa vez aqui na igreja com imagens, o que era essa construção, como era detalhada. Não devemos ser a pedra de tropeço, mas pelo contrário, aplainar aquilo que faria tropeçar. Então, quando viu aquele irmão, é daí que vem inclusive a palavra escândalo, do escândalo, daquela pedra inclinada assim, que serve de tropeço, é um termo grego. Antes de simplesmente acusar, ajude, colabore, aplane. Essa é a intenção. Quer seja oportuno, quer não. O oportuno não é só para o outro, o oportuno também é para você. Quer você esteja disposto ou não, quer você esteja animado para isso ou não, quer você se sinta encorajado ou não. A pregação sempre é confrontativa. Noé já dizia: Deus destruirá o mundo, converta-se dos seus pecados, ou palavras semelhantes, como o apóstolo Pedro vai mencionar. Jonas dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Arrependam-se, porque o reino do céu está próximo, já se dizia João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Gadareno, que estava cheio de demônios, passou a pregar, dizendo: Deus tem feito grandes coisas. Jesus é o Cristo, disse o apóstolo Paulo. Longe de mim gloriar-me, senão a cruz do nosso Senhor Jesus. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos, as primícias dos que dormem. A nossa disposição de vida é testificar dessas verdades, em exortação que diante de Deus, o Santo Cristo, é necessária contrição e arrependimento. É algo sério. O aclame de nossa pregação é arrependimento pela morte de Cristo, que nos resgata de nossa escravidão do pecado. É claro que se apraz ao Senhor, Ele lhe dará bênçãos. Se é da vontade da misericórdia do Cristo, Ele lhe encherá de prosperidade. Mas não é por isso que o louvamos, não é por isso que o servimos. Não é essa a disposição do Filho desta aliança. A disposição é mortificar a sua carne, morrer com Cristo na cruz, pregando e vivendo o arrependimento do caminho do Evangelho. De novo, quer seja oportuno, quer não, quer que estes queiram ouvir, quer não. Pois muito fácil será anunciar: Deus lhe dá graça, é verdade, mas é só isso? Deus lhe salva, é verdade, mas Ele não lhe é Senhor, não lhe é Rei, soberano? Quão fácil é dizer: Deus lhe fará justiça. Mas quão difícil é experimentar o dia mau e saber que naquilo guarda propósito e bom termo o Senhor. Sofrer as consequências dos nossos pecados não queremos,
mas receber o perdão, nos manifestamos. Apelos e aclames, quem aqui quer receber o Senhor? Muitos virão, mas arrependa-se do seu pecado, tome a sua cruz e siga o Cristo. Seriam os mesmos dispostos a fazê-lo? Essa é a energia da mensagem de Paulo aqui. Essa é a nossa disposição. Não pode ser outra. Não pode ser um meio termo. Em qualquer período da história, sempre houve homens que rejeitaram a sã doutrina, como houve homens que aceitaram, que a ouviram. Sabemos que mesmo ouvindo do próprio Cristo, muitos mestres desta mesma lei a rejeitaram, e assim estava prescrito. Não nos cabe a função na pregação de garantir os resultados da mesma, mas o modelo de seu procedimento. É claro que a nossa intenção e abordagem e didática busca e visa o sucesso, busca convencer o homem de sua condição diante do Senhor, de sua necessidade do Senhor, mas servimos nisso de instrumento para o Espírito, sendo este sim aquele que promove tal transformação. Mas às vezes, temerosos do resultado, nos desinclinamos do procedimento. Não podemos fazer isso. Não há escusas, não há desculpas para isso. A ênfase que ele dá no texto a se entregar a fábulas, os termos usados aqui, é como ele também lembra a igreja em Roma, lá no primeiro capítulo de Romanos. As criaturas, ao contemplarem a criação, no lugar de verem o Criador, veem a si mesmos e escolhem a verdade no lugar, a mentira no lugar da verdade, se inculcando por sábios, se fizeram loucos. Esta é a mesma intenção presente aqui do texto. Com este incômodo, com essa coceira de ouvidos que os impelirão a procurar o que lhes agrada, eles terão acesso à verdade, mas a rejeitarão em ocasião da mentira. Sua pregação não tem o papel de invertê-los, mas de combater essa mentira com a verdade. O Espírito promoverá tudo mais. Por Cristo, queridos, pela ação do Senhor, pela transformação que recebemos do Senhor, somos capazes de promover esta mesma transformação. Este é o fim vital. Cristo foi rejeitado, Cristo não foi ouvido, e mesmo aqueles que o ouviram, as multidões e multidões que o seguiram, assim que fora derrubado em sua cruz, para onde foram? Como fumaça se esvaíram, aguardando a descida do Espírito Consolador. Estavam 120 pessoas. Onde estão as milhares de milhares que o acompanhavam, que viram todos aqueles sinais, que ouviram todas as suas pregações? Onde estão aquelas pessoas? Não aprova o Senhor Jesus julgar o efetivo valor de seu ministério pela quantidade, pela pluralidade das multidões que o acompanhavam, mas cumprir cabalmente o que o Pai lhe havia designado, sabido de que aqueles que o Pai lhe deu jamais seriam lançados fora, ninguém os poderia arrebatar de sua mão. E sendo um homem de dores, não chamando nenhuma atenção para si, nenhum protagonismo para si mesmo, sendo Deus, não julgando com usurpação o ser igual a Deus,
se humilhou e humilhou-se até a morte. O Senhor, que deve ser obedecido, veio servir, veio obedecer. Como nós poderíamos fazer diferente? Como nós poderíamos achar no direito de sermos maiores, de sermos melhores e de não nos sacrificarmos como Cristo se sacrificou pela igreja, uns pelos outros, em nome dele? Irmãos, eu gostaria de terminar, de concluir a exposição dessa noite, relembrando um exemplo utilizado no domingo passado, quando falávamos sobre mordomia cristã, ainda pela manhã. Em se tratando da língua portuguesa, a construção de palavras é moldada por radicais, prefixos, pós-fixos. E algo pode ser feito, mas pode ser perfeito. Esse prefixo P se propõe como algo feito no seu limite, em total intensidade. Assim se aplica também na química, nos elementos químicos. Peróxido, por exemplo, se mais uma partícula de oxigênio entrar ali, a molécula vai se colapsar no cabo, já está no máximo. P está no máximo, hipo está no mínimo, está abaixo. P está lá, hiper, alerta, já não dá mais. Por isso, algo pode ser perfeito, pode ser feito ou perfeito, plenamente realizado com toda intensidade. Algo pode ser seguido ou perseguido, buscado com toda disposição, toda intensidade. Bom, meu irmão, devemos cumprir a lei e viver esta condição da lei, que nos leva a pregar, instar, corrigir, repreender e exortar, amando ao Senhor sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, não é isso? Esse não é o resumo da lei? O que é amar? O que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, doou a si mesmo. Cumprir o Evangelho é doar a si mesmo. Falávamos, irmãos, que o contrário, que a oposição ao amor não é o ódio, é o egoísmo. É o contrário de doar, é reter. Sim, o ódio é excludente do amor, onde é ódio não há amor. Mas se sua oposição, se sua disposição é doar, sua oposição é reter, é egoísmo. Como um cristão pode viver o caminho do Evangelho trazendo para si, querendo para si e não se doando? Como um cristão se doa, como doou o Senhor a si mesmo em sacrifício em grau máximo? Na língua portuguesa, meu irmão, o cristão perdoa. Olha o prefixo aí, com tudo que ele é, com tudo que ele tem, no limite da intensidade, ele perdoa, ele transmite doação ao máximo de si mesmo. Então ele não chama para si, ele não revoga para si, ele não retém para si, ele dá de si mesmo, porque respondeu bem? Não. Porque eles receberam bem? Não. Porque as circunstâncias são favoráveis? Não. Porque oportuno ou não, ele vai fazê-lo por natureza. E a igreja precisa fazê-lo, mas nunca será capaz se não viver essa condição. Perdoar é muito mais que esquecer. É a plena disposição do amor que nos é demandada pelo Evangelho. E é isso que deve ecoar da nossa pregação, da nossa admoestação, da nossa correção, do nosso exemplo. É isso que ecoa da cruz de Cristo. Portanto, queridos,